Voltamos a apresentar mais um PostoCast e com alegria recebemos mais uma vez o nosso consultor Fred Gurgel. E como falamos no anterior, deixamos uma pergunta para ele. Fred, o empreendedor é um visionário? Antônio José, eu vou dizer uma coisa para você que eu acho interessantíssima. Todas as vezes que dizem assim, rapaz, o empreendedor, ele persegue um sonho. O empreendedor, ele é um sonho. Tudo começou com um sonho. Eu acho isso muito pobre. E eu vou dizer uma coisa para você. Você já ouviu falar em alguém dizer assim, aquele empreendedor é um sonhador, aquele empreendedor. Ele não é um sonhador. Quando dizem, Fred, tudo começa com um sonho, meu amigo, então acorde. Acorde. Porque esse negócio de sonho não existe. O empreendedor, ele é fundamentalmente um visionário. Ele enxerga. Ele tem uma visão onde ele vê e ele diz, eu estou enxergando aquilo a longo prazo, eu sei que aquilo vale a pena. Olha, existe um combinado de 4 comportamentos. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa junto com a Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Estatística e Matemática Aplicada. Lá na economia, não é isso? Não, o Laboratório de Estatística e Matemática Aplicada está lá no campus do PC mesmo. Tem razão, me desculpe. E aí nós entrevistamos 535 empreendedores. 535 empreendedores. E devo destacar que eu tive um apoio muito, muito importante do Sebrae, que viabilizou isso para mim, por intermédio de seus funcionários, os agentes de inovação. E nessa pesquisa que eu fiz em Fortaleza e região metropolitana, nós encontramos 4 comportamentos empreendedores que são fundamentais. O primeiro deles, eu não vou dizer que seja o primeiro, mas o que cria uma lógica de sequência é o seguinte, o empreendedor, ele é uma pessoa, são 4 P's. O empreendedor, ele é alguém que ele tem a predisposição à iniciativa. Ele tem a predisposição à iniciativa. É nato dele, é nato. Eu digo que eu não posso garantir que seja uma coisa que ele já nasce com isso. Mas essa predisposição à iniciativa, por diversas vezes, ela pode ser melhor trabalhada, ela pode ser, inclusive, estimulada, não é? Ele tem essa predisposição à iniciativa. Iniciativa que? A buscar, a procurar. Mas o que é mais interessante é que ele, como visionário, ele sabe o que está procurando. Existe um estudioso que fala, existe uma história que as pessoas comentam, que é o fenômeno dos carros vermelhos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver sobre isso. Não conheço. Um cidadão chega e diz assim, você vem caminhando, dirigindo, aí você sai de um ponto da sua casa e vai para o seu trabalho, para o posto de gasolina, que é o seu local de trabalho, digamos assim. Aí eu pergunto para você, ao chegar no seu ponto de destino, quantos carros vermelhos você viu? A pessoa vai olhar e vai dizer, não faço nem ideia de quantos carros vermelhos eu vi. Ok, mas se você sair de casa e eu disser, eu quero que até o ponto de destino que você vá, você conte quantos carros vermelhos você vai encontrar, ele vai chegar no ponto de destino e vai dizer, eu consegui perceber 33 carros vermelhos. Por que ele conseguiu perceber os 33 carros vermelhos? Porque ele estava na busca de procurar carros vermelhos. É como inconscientemente, quando você tem um determinado tipo de carro, você passa a ver muitas vezes aquele carro no meio da rua. Quando você está desejando um carro, você diz, eu quero comprar aquele carro. Você vê só vê todo tempo o carro. Então, essa predisposição à iniciativa, ela é somada à percepção ante a oportunidade. Ele tem a iniciativa de estar procurando oportunidade. E aí, quando ele sabe o que está procurando, porque ele é um visionário... Isso aí você estudou lá na estatística. É tranquilo. Você pega... E nós fizemos uma análise fatorial. Essa análise fatorial, para chegar em nível científico com credibilidade, ele passa por um processo estatístico denominado alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach, ele só considera que a resposta ela tem validade científica quando ela passa de 0,6. Era exatamente isso que eu lhe perguntar, Fred. Todo o seu empreendedorismo é baseado em base científica. Em base científica. Todos eles. Tanto o conhecimento que eu adquiri nesses 27, 28 anos com o projeto Empretec no Brasil, que ele tem também um estudo científico que foi validado pelo David McClelland há muito tempo.
E por esse É diferente de algumas vacinas aí que não seguiram nenhum processo científico. É aquela questão que o cidadão começa a falar coisas interessantes. Né? É bonito, acorde cedo. Acorde cedo. Acorde às 5 horas da manhã. Meu amigo, se 5 horas da manhã fosse negócio, todo mundo, todo carteiro, todo leiteiro, todo mundo que pega... O padeiro era o cabo mais rico do mundo era os padeiros. Então, arrume sua cama. Essas coisinhas desse coach, dessas coisas que não tem fundamento, são palavras de efeito e por aí vai. E a maioria é tudo solução miojo. Né? É aquela coisa bem rapidinha, eu tô com fome, tu vai acular e tal, bacana. Pronto. Então ele tem predisposição à iniciativa, ele tem a percepção ante a oportunidade de negócio, aí ele diz, é arriscado ou não é arriscado? Que é a propensão ao risco. Aí tem hora que ele diz, pai, tem gente que faz o cálculo todo, percebe que está tudo direitinho, que está tudo calculado, que o negócio é viável, aí você diz, vamos colocar o negócio? Ele diz, não dá para mim não. Não é empreendedor. Não é, porque ele não tem propensão ao risco. É uma das coisas que eu critico. Então, é um ponto básico. O empreendedor tem propensão ao risco. Tem que ter. Tem que ter. É fundamental. Existem duas características que são a essência do empreender. É a propensão ao risco e a persistência em inovar. A inovação é contínua. Não tem esse negócio, eu inovei, aí parei. Não. Pessoal... E como é que ele percebe, como é que ele fica diante de uma queda? Porque, às vezes, o empreendimento... cai e ele tem que ter coragem para voltar, não é isso? Meu amigo, eu vou falar um negócio para você. Quando o cidadão é empreendedor, quantas vezes eu tenho que me levantar? Quantas vezes eu tenho que me levantar diante de uma queda? Uma, a mais do que cair. E tem gente que tem medo de cair. Não, de pensar que pode cair. Olha, tem uma frase, eu não me recordo de quem é agora, do pensador, que ele diz que é belíssima. O pássaro, para que nós consigamos alcançar grandes conquistas, nós temos que nos propor a voar, enfrentar o abismo. Tem que enfrentar o abismo. Enfrentar esse abismo, voar, é uma coisa que é arriscada. Mas a maior parte... E arriscada até para o pássaro, né? Para todos. Mas a grande questão é que tem gente que não quer sair da gaiola mesmo, porque a segurança está na gaiola. A essência do empreender é essa propensão ao risco, que não tem nada a ver com a correlação de eu sou mais corajoso ou eu tenho medo. Não. O empreendedor... Rapaz, se tem uma coisa que o empreendedor não gosta é de correr risco. É lógico. Ele não gosta. Quem gosta de correr risco? Mas só que quando ele vê a propensão, ele analisa e ele diz, não, eu vou colocar. Tem gente que analisa tudo e não põe, porque não tem propensão ao risco. O empreendedor, ele tem a propensão, mas ele não é doido, não. Ele analisa, ele calcula, ele vê, e ele precisa, por diversas vezes, de pessoas que consigam encher. Pai, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu trabalhava na Brahma, o senador J. Macedo, que ele gostava de ser tratado como senador, ele fazia um almoço de confraternização para o corpo gerencial e de Natal. E certa feita, ele chamou um convidado, aquilo tudo, e tinha discursos, aquela história toda, e o convidado chegou e na hora do almoço perguntou para ele, senador, me diga uma coisa, como é que o senhor fez para poder conseguir tudo isso? Né? E ele chegou e disse, olha, eu não sei se existe uma fórmula, eu não sei, mas eu me utilizei de uma qualidade que eu tenho. E apontou para todo o corpo gerencial e disse, eu sempre procurei me cercar de pessoas que nas suas atividades, nas suas especialidades, eles enxergassem a mais do que eu. Isso é grande. O somatório da visão de vocês é que faz eu conseguir ter uma visão além do alcance. Agora, eu corro o risco de escolher você. Porque você que está aí sentado comigo e faz parte do meu corpo gerencial e que eu dou toda a confiança a você, se você falhar, eu perdi. E você vai embora. Então a grande questão é que o empreendedor ele tem a propensão ao risco, mas ele não é centralizador. A coisa que faz a maior bobagem de quem é proprietário de posto de gasolina, de restaurante, de qualquer atividade... É não delegar. Se achar que só... Meu amigo, posso falar para você? Quer que eu diga um problema sério que tem em toda a atividade? É o dono do posto de gasolina, que já está no posto de gasolina há 30 anos, o filho vem, quer mudar, ele chega e diz, meu filho, olha, você não sabe o que está dizendo. Tudo que tem aqui
esse carrinho que você tem, as viagens que você faz, o conforto que você teve sua vida todinha, foi aqui, ó, trabalho meu. Então, quando eu morrer, aí você vai e muda as coisas. Mas o que acontece? Começa a cair. Óbvio, porque ele é centralizador, ele acha que sabe tudo. Ele tem que ter a excelência, a maturidade empreendedora de saber que se ele se juntar a outras pessoas, ele procura especialistas, ele procura pessoas que enxergam a mais do que ele. Não adianta, não adianta. Mas tem gente que é teimosa, e às vezes é por orgulho, às vezes é por não aceita, às vezes ignorância é por... também. Essa né? é a palavra final que eu ia dizer. Eu ia dizer incoerência e ia dizer no final, seja ignorante, não. Tenha humildade de que se você conquistou o que você conquistou, não foi você sozinho, não. Teve muita gente que fez para você chegar onde você chegou. Qualquer empresário não cresce só. É preciso ter pessoas qualificadas que venham colaborar para com ele. É óbvio que por vezes se tem o quê? Aquelas decepções, que faz parte. Lógico, tudo na vida. Faz parte. Mas o empreendedor, respondendo a sua pergunta, ele, antes de tudo, ele é um visionário. Ele não é um sonhador. Isso então, eu digo de cátedra. Não tem errado. A ciência comprova isso e as ações. O dia a dia mostra isso. E o grande empreendedor, não sei se eu estou correto, você como técnico no assunto, poderia me dizer, a humildade é importante? Ou o cara pode ser, a pessoa pode ser arrogante, pode ser... Antônio José, eu vou dizer uma coisa para você, como um homem de 62 anos de idade, avô, e agora não mais como técnico em empreendedorismo. Eu acho que nós, na vida, nós só viemos com uma finalidade, ser útil aos outros. E eu não consigo enxergar alguém que quer legitimamente ser útil a outras pessoas se ele não tiver humildade. Fechou tudo. Fred, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Mostrar ao nosso público o quanto é importante ser visionário, ser humilde para ser um grande empreendedor. E, para fechar, eu gostaria que você colocasse à disposição do nosso ouvinte, nosso telespectador, os seus dados de como encontrá-lo na internet e no telefone. Ao mesmo tempo, vai ficar aparecendo lá embaixo da tela o seu endereço e o telefone. Tá ótimo. Naquilo que eu posso ser útil, que eu me proponho a fazer. Exatamente o que a gente quer. O nosso revendedor, o nosso associado, o dono de posto que é associado do Sindipostos, precisa disso que você falou. Você deu uma aula de advertência positiva. Você mostrou que ele tem que acordar. Então, nós precisamos acordar para um mundo cheio de desafios. Bom, da forma que eu tenho me proposto a contribuir, além eu dou curso de pós-graduação na Unifor, né? Inclusive haverá 2 turmas agora que nós faremos, são 2 produtos que eu tenho. Quais são? Um é criação e gestão de novos negócios, que é para as pessoas que querem colocar negócios e aqueles que querem, porque o empreendedor ele age, né, para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. Então nós abordamos essa área, será inclusive agora no mês de março, a partir do dia 17, salvo engano, na última semana do mês de março agora, de 2025. Criação e gestão de novos negócios, que é denominado de Empreender Mais. Empreender Mais. Está na grade, né, da Unifor, da pós-graduação em educação continuada. Mas é um curso de 5 dias. Bacana. De curta duração. E o outro que eu tenho, que agora é a menina dos meus olhos, é o Lidera Mais. Lidera Mais. Todos eles têm sempre mais. Empreender Mais, Lidera Mais. Uma marca sua. É uma marca que eu vou colocar uma identidade, porque o Lidera Mais ele trabalha sobre comprometimento organizacional, né, e intraempreendedorismo. E eu trago um desafio. As pessoas dizem que os líderes criam comprometimento organizacional. E eu digo que isso é um engano. É o comprometimento organizacional que faz emergir lideranças.
E aí você diz, e como é que isso funciona? Isso funciona através da participação, entendimento, consenso, que é no momento mais crítico que emergem as lideranças. E as lideranças emergem quando se tem uma noção clara do que se quer, da visão clara do que se quer. E então esse líder, ele é na realidade fruto do comprometimento da cultura organizacional que está sendo montada. E é uma coisa que eu digo para finalizar. Você que é dono de posto de gasolina ou de qualquer outra atividade que está nos dando prazer. Que também nos ouve. Que também nos ouve. Eu quero dizer uma coisa para você. Independente do tamanho da sua empresa, o maior problema que você tem chama-se comunicação. A comunicação entre os departamentos, as divisões, os setores, as pessoas é que é o grande problema. Ora, se isso é um problema, por vezes, dentro de casa, você com a sua mulher, com seus filhos, imagine uma organização onde cada cabeça é uma cultura e as pessoas estão dentro dessa linha. É esse o desafio que eu faço para você. Comunicação é através da liderança comprometida com a melhora da comunicação que você alcança os seus objetivos. Essa é a minha defesa hoje, que eu faço com muito prazer para ser útil aos outros. Muito obrigado, Fred. Eu aqui agradeço. Nos encontraremos em outras oportunidades. Espero. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu vocês também.